pessoal, nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre gravitação. Vamos fazer os exercícios do módulo 6 da apostila, das páginas 26 e 27. Então vamos começar com o exercício número 1. No exercício número 1, pergunta por que a gente não observa a força de atração gravitacional entre corpos aqui na superfície da Terra, se essa lei de atração gravitacional vale para todos os corpos. Então vamos lembrar que a equação que descreve essa interação, essa força gravitacional, vai ser uma constante gravitacional vezes as massas dividido pela distância ao quadrado. Quando a gente pensa em massas consideráveis, como a relação entre Sol, que tem uma massa enorme, e a Terra, por exemplo, o planeta Terra, são massas muito grandes, então essa força de interação ela vai ter efeito que vai ser observável. Então, a aceleração da gravidade, por exemplo, ela vai resultar dessa interação entre o Sol e a Terra, são massas gigantescas. Mas quando a gente pensa em corpos com massas muito pequenas, essas interações elas são muito pequenas, então o efeito disso é muito pequenininho, não é fácil de se perceber. Por isso que a gente não observa essa atração gravitacional entre pessoas ou entre objetos do nosso dia a dia. A gente não observa essa caneta atraindo o quadro, a caneta me atraindo, nem eu atraindo a caneta. Por quê? Porque temos massas muito pequenininhas, então esses efeitos são muito pequenininhos. Significa que eles não existem? Não, eles existem, só que são muito difíceis de serem detectados porque a gente está trabalhando com valores aqui muito pequenos. Quando a gente compara, por exemplo, com os efeitos entre a atração da massa do Sol e a massa da Terra, que são massas gigantescas. Então, na número 1, a resposta seria porque essas massas são muito pequenas, então possuem valores muito pequenos. Vamos fazer agora o exercício número 2. No exercício número 2, temos 3 massas dispostas sobre uma linha reta, a massa M1, M e a massa M2. Se a gente considera que a interação entre as massas M1 e M2 em relação a M for nula, então se a força resultante sobre eles for nula, for igual a zero, qual vai ser a relação entre M1 dividido por M2? Então, qual vai ser o valor dessa razão aqui, o valor da massa M1 dividido pela massa M2? Se as forças são resultantes, significa que essa força de atração do corpo 1 em relação ao corpo M e do corpo 2 em relação ao corpo M serão iguais, já que a soma delas é zero. Então, F1 deve ser igual a F2. Vamos usar essa regrinha da força gravitacional. F1 vai ser a constante gravitacional vezes M1 vezes a massa M, dividido pela distância entre eles, d ao quadrado. Essas distâncias foram dadas pelo desenho. Aqui é igual a 40 metros, M1 distante de M, e a distância entre M e M2 é de 200 metros. Então, vamos calcular substituindo esses valores aqui. Essa é a força de atração do M1 em relação ao M2. Agora, vamos fazer do M2 em relação a M. Constante gravitacional vezes a massa 2 vezes a massa M, dividido por essa distância 2 aqui, d ao quadrado, né? Vou colocar esses valores já aqui dentro. Então, esse aqui vai ser 200 ao quadrado, esse aqui vai ser 40 ao quadrado. Vamos agora resolver essas contas aqui. Temos uma igualdade. A constante g está multiplicando dos dois lados. Podemos simplificar. M é igual dos dois lados, também está multiplicando. Também podemos cortar. Sobrou, M1 sobre 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é igual a 1.600. Então, vou botar esse valor já aqui, 1.600. Igual M2 sobre 200
ao quadrado, que vai dar 40.000. Vamos então agora resolver M1 sobre M2. M2 está aqui em cima multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar M1 sobre M2 igual 1.600 está aqui dividindo, vai passar multiplicando. 1.600 sobre 40.000. 1.600 sobre 40.000 é igual a 0,04. Então, a relação entre M1 dividido por M2 é igual a 0,04. Vamos fazer agora o exercício número 3. No exercício número 3, pede para a gente determinar a força de atração gravitacional entre dois corpos de massa de 1.000 kg que estão a uma distância de 1 metro, considerando que a constante gravitacional é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado, unidade da constante gravitacional. Vamos usar, mais uma vez, a equação da força de atração gravitacional, igual a constante vezes as massas, nesse caso as massas são iguais, sobre a distância ao quadrado. Vamos substituir esses valores. A constante é 6,67 vezes 10 a menos 11, multiplicado pelas massas, que é 1.000 kg. Eu vou colocar em notação, para ficar mais fácil. 1.000 é igual a 10 elevado a 3. As duas massas são iguais, então vai ficar 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso sobre 1 ao quadrado. Essa força gravitacional, 6,67 vezes, repito a base 10. Multiplicações de base 10. Repito a base 10 e vou somar os expoentes. Então vai ficar menos 11 mais 3 mais 3, 6, né? 1 ao quadrado é 1. Então, esse número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, agora a gente vai resolver só essa notação aqui, ó. Essa força gravitacional vai ser 6,67 vezes 10, 11 menos 6 vai dar menos 5. Força, a unidade é o newton. Então, nessa número 3, essa força gravitacional entre dois corpos de mesma massa vai ser igual a 6,67 vezes 10 a menos 5 newtons. Vamos fazer agora o exercício número 4 da página 27. No exercício número 4, a gente tem algumas afirmações e a gente vai ter que analisar e dizer se é verdadeiro ou falso. Na primeira afirmação, fala que a força gravitacional entre o Sol e o planeta não é constante, porque a órbita do planeta em torno do Sol ela é elíptica. Então, o planeta ele vai estar a distâncias diferentes do Sol em cada ponto de sua órbita e, portanto, essa força gravitacional não vai ser constante. Isso é verdadeiro. Lembra lá que por conta dessa órbita elíptica, né, a gente tem o Sol em um dos focos dessa elipse e o planeta girando aqui em torno do Sol, né? Então, quando ele está mais perto aqui do Sol, ó, lembra que a gente chama essa posição de periélio. Quando ele está mais afastado, a gente chama de afélio, né? E essas distâncias, ó, elas estão variando. Tem momentos que ele está mais perto, momentos que ele está mais afastado. Então, essa força gravitacional não é constante. Ela vai ser variável por conta dessa distância que é variável. Então, a primeira é verdadeira. A segunda afirmação fala que a força gravitacional vai ser proporcional aos produtos das massas, então vai ser diretamente proporcional aos produtos da massa e inversamente proporcional à distância. Isso está errado. Ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, aqui vai ser falso. A força gravitacional ela é diretamente proporcional aos produtos das massas, correto? E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, aqui não pode ser verdadeiro. E a última fala que G é a constante gravitacional universal e depende do meio onde esses corpos estão. Também é falso. Por quê?
Sim, é uma constante, é a constante gravitacional universal, mas ela não depende do meio, assim como a força gravitacional também não depende do meio. Então a última também vai ser falsa. Vamos fazer agora a última questão para encerrar o vídeo, o exercício número 5. No exercício número 5, a gente tem a massa da Terra aproximadamente, o raio da Terra, né, o raio equatorial, então na linha do Equador, onde a gente tem o maior raio, lembrando que a forma da Terra não é uma esfera perfeita, nos polos ela é achatada, né, e a constante gravitacional. E pede para calcular a aceleração da gravidade no nível do mar. Então, a gente vai calcular essa aceleração da gravidade, né? Esse campo gravitacional, lembrando que ele é a constante vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Essa distância vai ser o raio da Terra equatorial, já que a gente quer esse campo no nível do mar. Então, agora é substituir os valores e fazer a conta. A constante é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24, sobre esse raio ao quadrado, 6,38 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Vamos lá fazer essa conta, né? Notação científica, então, 6,67 vezes 6, 40,02. Repete a base 10, soma os expoentes, né? Multiplicação. Menos 11 mais 24 vai dar mais 13. Dividido por esse número elevado ao quadrado. 6,38 ao quadrado vai dar 40,70 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Vai ser 10 elevado a 12. 2 vezes 6, 12. Vamos fazer essa divisão. 40,02 dividido por 40,70 vai dar um valor aproximado de 0,98. Repete a base 10, divisão. Então, é o de cima menos o de baixo. 13 menos 12 vai dar 1 positivo. A gente pode tirar esse resultado da notação científica. O expoente é 1, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, essa aceleração da gravidade vai ser aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. É o valor aproximado da aceleração da gravidade na Terra, no nível do mar. Então, com esse exercício, a gente encerra esse vídeo.